Como último comentário, vamos lembrar a identidade de Parseval e ver que série que ela vai nos fornecer aqui. Esse é um exemplo que os BN são 0, o A0 é 4 sobre π, e os demais ANs estão escritos ali, 4 sobre π N2 menos 1, ou menos 4 sobre π N2 menos 1 para N par. Para N ímpar é 0. O que a identidade de Parseval diz é o seguinte: 1 sobre π integral de menos π a π de f de x ao quadrado dx é igual a 0 ao quadrado sobre 2 mais a soma dos quadrados dos ANs e dos BNs com n de 1 a infinito. Para aplicar a identidade de Parseval, quando você já tem uma série em mãos, os A's e os B's já estão calculados, você não tem que calcular de novo. É só jogar na fórmula. O que eu preciso é calcular a integral de f ao quadrado, que essa eu não tenho calculado ainda. Quando eu calculei todos os coeficientes anteriores, eu calculei a integral de f, mas não de f ao quadrado. Então, a única coisa que eu preciso calcular de novo aqui é a f ao quadrado quando eu estou com f de menos π a mais π. Portanto, eu estou falando da extensão. Da extensão f til nesse caso, né? Que é a extensão módulo do seno. Então, aqui é módulo do seno ao quadrado, que é a mesma coisa, claro, que seno ao quadrado. E vocês lembram como é que eu calculo o integral de seno ao quadrado? Tem que lembrar que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E como é que eu lembro dessa igualdade? Porque cosseno menos seno ao quadrado é cosseno de 2x e cosseno mais seno ao quadrado é igual a 1, por causa da relação fundamental. Então, se eu trocar o sinal aqui e somar, cosseno e cosseno cancelam, 2 seno ao quadrado, 1 menos o cosseno de 2x. 1 menos cosseno de 2x dividido por 2 é o seno ao quadrado. Sobre π, primitiva meio de x, x sobre 2, menos seno de 2x sobre 4, calculado em menos π mais π, isso aqui dá 1 sobre π, seno em π menos 2π, isso aqui dá tudo zero, isso aqui dá π sobre 2, menos com menos mais π sobre 2 dá π. π sobre 2, menos no extremo inferior, fica mais π sobre 2 dá π, não está faltando meio em lugar nenhum, então isso aqui dá só um π, essa integral dá 1. 1 sobre π integral de f ao quadrado dá 1. Então a minha identidade de Parseval fica 1 igual a 0 ao quadrado sobre 2. Então é 16 π sobre π quadrado sobre 2. Então é 8 sobre π ao quadrado. Mais os ANs ao quadrado. Então, mais a soma. Só pode ter coeficiente par, né?
Então eu vou escrever n de 0 a infinito, de 1 a infinito, é par, né, que tem par. Então é de 1 a infinito, e vou colocar 2n, né? Então fica 16, que é o menos 4 ao quadrado, sobre π ao quadrado, 4n2, porque eu estou tomando 2n, eu faço n de 1 a infinito, mas pego 2n aqui para ficar par, menos 1. Tudo isso ao quadrado. E claro que você pode manipular esta igualdade se você quiser isolar a série que vem daí, não é? 1 é igual a 8 sobre π ao quadrado, mais 16 sobre π ao quadrado, soma de 1 sobre 4n2 menos 1 ao quadrado. Aqui tem um 4. Aqui não. Não, porque aqui eu escrevi na frente n par. E aí é o quadrado de um par. Aqui eu escrevi a somatória com n1, 2, 3. Aqui o n não é necessariamente par. Essa é uma pergunta importante e é uma coisa que é muito embaçada, muito confusa. Vamos parar. Quando eu escrevo assim, a n igual a não sei o que para n par e a n igual a não sei o que para n ímpar, zero. O n é uma variável que ele não está escrito como 2k ou 2k mais 1, como é o caso de pares e ímpares. Ele está escrito n. E eu escrevi em português na frente, o n é par. Então o que está escrito aqui é que é o quadrado de um par. É o quadrado de 2, é o quadrado de 4, é o quadrado de 6 e assim por diante. Quando eu vou fazer isso aqui, eu escrevo a somatória com n começando em 1, 2, 3. O n não é par nessa somatória. Talvez ficasse mais claro se eu não chamasse esse n de n na somatória. Mas é que todos os livros chamam. Se eu começar a mudar isso, vai ficar fácil de um lado e confuso do outro. Mas pensa por um segundo que por uma razão didática, eu resolvi trocar esse n e chamar de k. Que eu estou escrevendo aqui então k. E aqui eu coloco no lugar desse cara 4k ao quadrado. Esse cara não é o n, esse cara é o k. O k pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser até ímpar. Que é só um jeito de escrever. Mas você concorda que k igual a qualquer coisa, 1, 2, 3, pares ou ímpares, 4k2 é o quadrado de 2k. K assumindo qualquer valor inteiro, 1, 2, 3, incluindo os ímpares. Quando eu pego 2k, eu peguei só os pares. E isso é um jeito de escrever os quadrados dos pares. Só que a gente não faz essa distinção, a gente usa a mesma letra n normalmente. Então fica sempre um pouco confuso, porque eu uso n mesmo aqui. Mas a grande diferença está aqui que eu disse que o n é par, então o n não poderia ser 1. E na somatória o n começa com 1. Não é o mesmo n. Você pode multiplicar tudo por π quadrado. Pode dividir tudo por 8 ou por 16. π ao quadrado sobre 16 menos meio é igual à soma Então essa é uma outra série numérica completamente diferente que a gente nunca tinha obtido, que segue da identidade de Parseval. Às vezes, alguém pode fazer uma pergunta do seguinte jeito. É uma pergunta muito simples. Se você conhece o certo resultado, é muito fácil de responder.
Essa é uma pergunta que às vezes pode ser formulada num contexto qualquer de uma aplicação, mas a pergunta se vem formulada assim: determine números C1, C2, C3 para que uma certa integral tenha o menor valor possível. Vou gastar uma certa quantidade de segundos, de minutos, pensar em voz alta. E aí já vou escrever a fórmula, o resultado. Vamos ver do que nós estamos falando. Uma integral de menos π a π de uma função que tem x menos 3, uma certa combinação, tipo combinação linear, das funções seno de x, 2x, 3x. Seno de x, seno de 2x, seno de 3x são os primeiros termos da série de senos de uma função. Se tivesse cosseno de x, cosseno de 2x, cosseno de 3x, estaríamos falando da parte dos cossenos, mas nós estamos falando da parte dos senos. Não é a série inteira, não é a série de Fourier inteira, porque parou no termo 3. Então é o começo da série de Fourier. Se só tem o seno de x, de 2x, de 3x, é porque alguém fez a série de senos da função. E é porque a função tinha que ser ímpar. À luz do que nós acabamos de fazer, dos vários exemplos e da discussão que nós acabamos de ter, se a função já é ímpar desde o início, já está no intervalo simétrico e ela é ímpar, ótimo, ela só vai ter série de senos. Ou então é porque ela não era ímpar no intervalo simétrico, e ela era uma função definida só numa metade, e eu acabei de fazer a extensão ímpar. Mas se a série de Fourier só tinha senos, é porque ou a função desde o início era ímpar, ou era uma função numa metade que eu estendi de forma ímpar. Isso está claro para todo mundo? Mas nós temos uma função ímpar nas mãos. Então isso significa que nós estamos calculando o começo de uma série de Fourier para aproximar uma função ímpar. Ah, mas ninguém disse que é a série de Fourier. São coeficientes C1, C2, C3. Que pode ser quaisquer. Tanto que o autor da pergunta está me perguntando quem são esses C1. Ah, bom. Então o que o autor quer? Ele quer que o polinômio, entre aspas, trigonométrico em senos, seja aproximador da função x. Mas a resposta para essa pergunta é assim: por que ele quer que seja aproximador? Porque ele está pedindo que a integral seja mínima. Resposta: quem é a família de coeficientes C1, C2, C3, C4 que torna esta aproximação por senos da função x, medido na métrica da integral, a menor possível, a mais próxima possível? Quem é a família de coeficientes C1, C2, C3 que gera a melhor aproximação da função dada na métrica da integral ao quadrado? Resposta: os coeficientes da série de Fourier. Então tudo isso que eu acabei de pensar em voz alta responde a pergunta dizendo: sabe quem são C1, C2, C3? Os coeficientes da série de Fourier. Parte dos senos. De que função? X. Em que intervalo? Menos π a mais π. E a parte dos senos, os três primeiros. Então a resposta para essa pergunta exige que eu faça três integrais. O C1 é 1 sobre π, integral de menos π a π de x seno de x dx. O C2, 1 sobre π, integral de menos π a π de x seno de 2x dx. E o C3, 1 sobre π, integral de menos π a π de x seno de 3x dx. Esses são os três números pedidos. Os três coeficientes iniciais da série de senos da função x. Claro que se você tiver que calcular numericamente, dependendo de quantos termos, pode ser até mais simples fazer para x seno de nx de uma vez só e depois fazer n igual a 1, 2, 3. O que é importante são os coeficientes da série de Fourier. Ficou clara essa pergunta? Ficou tudo bem a resposta? Mostrar que ele já te dá essa função aqui. Mostrar que isso é verdade.
de acho que é 0. Certo. Na verdade, esse 1 menos x, tudo isso elevado a 4, não é necessário. Você vai descobrir que é isso. O exercício poderia ser formulado de outra forma, poderia ser formulado assim. Ao invés de dizer, mostre que isso é igual, poderia dizer, ache uma função, ache uma fórmula para qual isso aqui, para esta série. Como é que você descobre o que dá aquela série, afinal de contas? Que procedimentos você faria? Integra quantas vezes? 3 vezes. Isso é claro para todo mundo. Isso é ótimo. Se todo mundo estiver enxergando isso, fica muito tranquilo. Sinal que vocês estão dominando bem o tipo de manipulação que a gente tem que fazer quando faz série de potências. Eu vou integrar 3 vezes. E qual que é o feeling de integrar 3 vezes? Matar esses coeficientes n mais 1, n mais 2, n mais 3. Aí cai numa geométrica. Mas só que você vai cair na geométrica no nível da terceira integral. E daí, deriva tudo. Todo mundo entendeu o que eu acabei de falar? Você vai escrever a integral da f, depois a integral da integral. Quando você fizer a primeira parte, você vai dizer que a integral da f vai ser uma primitivação feita aqui, vai ficar a soma para n de 0 a infinito. O x vai ficar elevado a n mais 1, divide por n mais 1, cancela esse n mais 1. Então fica n mais 2, n mais 3 sobre 6, mais uma constante C1. Agora o que eu farei? Integrarei de novo. Daí aqui eu consigo integrar, vai ficar a integral desta função. Pode pensar que isso chama-se função g de x. Daí você vai fazer a integral da função g de x dx. Vai ser a soma para n de 0 a infinito. Isso aqui vai ficar x elevado a n mais 2, dividido pelo n mais 2, que mata aquele n mais 2, n mais 3 sobre 6, mais C1x, mais C2. Isso é a integral da g. Daí você chama aquilo de h, calcula a integral de novo. Daí a série que vai aparecer aqui é uma série do tipo PG. No próximo passo, você vai encontrar, chamando isso de H, que é a integral de H de x, dx, é a soma de x elevado a n mais 3 sobre 6. Porque você coloca uma unidade a mais no expoente e divide. Mais C1x2 sobre 2, mais C2x e mais C3. Só que agora eu me livro da série, porque isso aqui é uma PG, 1/6, de uma PG que começa com x elevado a 3, o A1 é x elevado à terceira, e a razão, x. Perguntas: dá para calcular C1, C2, C3? Não e não precisa. Porque agora, qual é o próximo passo? Agora não tem mais série. Você percebeu que nessa igualdade não tem mais série? Agora o que eu vou fazer? Derivar. Aí o C1, C2, C3 vão assumir nas 3 derivações. Essa fórmula aqui, com esse 1/6, vai gerar uma fórmula que eu vou obter por derivação do quociente 3 vezes. Quando eu derivar a integral de h, eu vou obter h, que é a integral da g. Quando eu derivar a integral da g, eu vou obter a g, que é a integral da f. Quando eu fizer a última derivação, eu vou obter essa f. O que eu obtiver é o que tem que estar aqui na frente para ser uma igualdade. O exercício até disse o que era, mas não precisava ter dito. Eu descobriria quem é a f. Este jogo, ora integrar, ora derivar e manipular a expressão algébrica para poder saber fazer isso, é uma técnica
que vocês precisam dominar bem. Ok? Fala. Como é que é? Como é que eu cheguei aqui? Essa sequência, essa série aqui, é a soma seguinte, olha, 1/6, porque todo mundo está dividido por 6. Aí começando no n igual a 0. X a terceira, x a quarta, x a quinta, uma PG. Tá ok?